Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o quarto vídeo da nossa série de tutoriais. Nesse vídeo iremos ver como criar os projéteis da nossa arma, e também criar o primeiro inimigo com movimentação básica. Vamos lá! A primeira coisa que precisamos é da nossa bala, então vamos criar uma nova cena. Agora vamos adicionar um nó 3D e renomear ele para bala. Também vamos adicionar uma área, e dentro da área um main instance. Com o main instance selecionado, na primeira propriedade do inspetor vamos escolher a forma geométrica de esfera. Agora vamos reduzir o tamanho da esfera clicando sobre ela e alterando a propriedade Radius e Height. Agora vou procurar a propriedade escala e aumentar um pouco o eixo Z da esfera. Ao alterar a escala, a Godot vai tentar alterar todos os eixos juntos. Para liberar a escala de eixos individuais é necessário apertar sobre esse símbolo de corrente. Fiz isso para dar um aspecto de uma bala. Agora vou adicionar um material aqui pelo inspetor. Vai aparecer essa bolinha na propriedade material. Apertando sobre ela será mostrado todas as propriedades referentes ao tipo material. Não vou explicar detalhe por detalhe o que cada propriedade faz, mas vou pedir para vocês marcarem ou desmarcarem as mesmas propriedades que estou marcando. Basicamente estamos desabilitando o efeito de luzes e sombras nesse objeto. Desabilitando as sombras traz uma sensação de que este objeto está transmitindo luz. Agora vamos alterar a cor do objeto indo na propriedade albedo. Para escolher uma cor, basta apertar sobre a cor, e depois escolher roda de cor. Quero uma cor mais alaranjada pois lembra fogo. Vocês podem testar cores diferentes, é interessante ir experimentando e explorando a ferramenta para aprender. Depois de escolher a cor, quero reduzir a opacidade para cerca de 80. Isso vai nos permitir visualizar uma esfera um pouco menor dentro desta. Agora vou duplicar esse main instance selecionando ele, e apertando Ctrl mais D. Nesse segundo main instance vou reduzir a escala para cerca da metade. Isso vai dar um aspecto a mais de fogo, inclusive se vocês quiserem melhorar mais o visual, vocês podem criar um material para esse segundo main instance. Uma área 3D é um nó que detecta colisão, e portanto precisamos de adicionar um Collision Shape para ele. Assim como fizemos para o main instance, no inspetor vamos precisar definir a forma geométrica. Apertar sobre a forma geométrica. E definir o tamanho do raio de detecção. E vamos anexar um código para o nó raiz. Nessa janela não precisamos alterar nada, apenas apertar em criar. Podemos remover todo esse código que a Godot gerou, deixando apenas a primeira linha. Agora precisamos voltar para o código do personagem. Para conseguir colocar cópias da bala no nosso jogo, primeiro nós precisamos carregar em memória a cena da bala. Basta definirmos uma variável, usar o comando preload, e dentro dos parênteses colocar o caminho até a bala. A Godot já sugeriu para a gente os arquivos da bala, mas cuidado para não carregarem o script ao invés da cena. A cena tem o formato TSCN. No método que criamos para atirar, antes de aplicar a animação e o delay da animação, eu vou definir uma variável. Essa variável vai armazenar o objeto que vai ser criado pelo comando instantiate. Esse objeto que acabou de ser criado precisa ser filha de alguma cena. Para colocar como filha da fase, vou usar esse comando para pegar o nó hierarquia acima, e esse comando para colocar o objeto criado como filha dele. Também precisamos alterar a posição do objeto criado, pois a posição dele irá iniciar zerada. Basta igualar a posição dele com a minha. Para ficar mais próxima da arma também posso somar o vetor de posição da câmera. Por fim precisamos de passar o ângulo de tiro para o código da bala. Então aqui estou chamando o método atirar na bala,
e passando como parâmetro um vetor 3. Lembrando das aulas passadas que nosso personagem só rotaciona na horizontal, e a câmera rotaciona na vertical. Portanto, o eixo X eu passo a rotação X da câmera, e no eixo Y eu passo a rotação Y do personagem. Agora precisamos voltar para o código da bala e criar esse método atirar. Esse método vai ser bem simples, vamos apenas aplicar a rotação que está vindo como parâmetro. Aqui no início do código vou definir uma velocidade para as balas. E como vamos precisar movimentar a bala por código, vou precisar do método process. O eixo Z da nossa bala é a frente, se eu somar ou subtrair o valor desse eixo nossa bala vai para frente ou para trás. Então basta somar velocidade multiplicado por delta para obtermos a movimentação da bala. Para ficar mais claro como tudo está funcionando, vamos dar uma olhada na nossa bala. Se movimentarmos o eixo Z, percebam que ela vai para frente ou para trás, mas ela não consegue se movimentar para nenhum outro lado. Porém, dependendo da rotação que aplicarmos no nó que está a hierarquia acima, o eixo Z também terá outra direção. É justamente o que estamos fazendo. Aplicando a rotação e movimentando a área 3D no eixo Z. Vamos testar para ver o resultado. O tiro está indo só para um ângulo, então fiz algo errado. Aqui eu deveria alterar a posição apenas da área, então já estou corrigindo. Outro erro que identifiquei é que a frente do eixo Z é negativa, então tenho que subtrair ao invés de somar. E eu acho que ter adicionado a posição da câmera ao instanciar a bala não foi uma boa ideia. Melhor deixar sem mesmo. Atirando assim feito um louco, vai ter uma hora que a Godot não vai mais aguentar processar tantos objetos bala pelo mundo. Precisamos descartar as balas que escaparam da nossa fase para poupar o processamento do nosso jogo. Para fazer isso eu vou adicionar um timer na nossa bala. No inspetor do timer eu vou marcar a propriedade AutoStart, que significa que vai começar a contagem automaticamente, e o OneShoot, que define como execução única. Então esse contador vai começar automaticamente, vai contar até 1 segundo, e quando der 1 segundo eu quero excluir essa bala. Então vou vir na aba Node, vou dar um duplo clique na opção Timeout, apertar em Conectar, e dentro desse código que a Godot criou, vou usar essa linha para deletar a bala da memória. Agora vamos abrir o modelo da aranha que importamos na aula passada. Eu quero permitir alterações nas animações e deixar todas com o modo de loop como linear. Vamos selecionar uma das animações. Aqui do lado direito da janela de importação temos algumas propriedades. Essa primeira é a Loop Mode, que é a forma como o loop acontece. O modo linear deixa o loop suave, por isso é interessante nós marcarmos ele. Logo abaixo temos a opção Save to File que também devemos marcar. Essa opção vai liberar para nós fazer edição nas animações. Essa última caixinha serve para permitir ou não alterações na animação, eu vou deixar ativado também. Esse mesmo procedimento vai precisar ser feito para cada animação. Eu vou cortar o vídeo até ter configurado todas as animações. Após terminar de configurar, não esqueçam de apertar sobre Reimportar. Agora que o modelo está configurado, vamos apertar com o botão direito sobre ele e escolher New Scene. A Godot abriu para nós o modelo da aranha em uma cena. Vou apertar Ctrl mais S para salvar como cena, e vou colocar o nome de aranha. Aparentemente o modelo está em um tamanho muito superior ao padrão do nosso jogo. Para ter liberdade nas edições dos nós, eu vou precisar limpar a herança do modelo.
Para fazer isso vou apertar com o botão direito sobre o nó raiz e apertar sobre limpar herança. Vou mudar o tipo do nó raiz para Character Body. Vou mover para fora o nó esqueleto, que contém as formas geométricas da aranha, e deletar todos os nós que não vamos precisar. Agora, para ter uma noção do tamanho da aranha, vou clicar e arrastar a aranha para dentro da nossa fase. Cuidado para não mover o modelo da aranha ao invés da cena. Também cuidado para não estar com nenhum nó selecionado na aba cena, caso contrário a Godot pode colocar a aranha como filha do elemento errado. Voltando para a aranha, vamos reduzir a escala do esqueleto. Percebi que a posição do esqueleto também não está zerada. Para zerar basta apertar sobre essa seta circular. A aranha continua muito grande, e por termos ajustado a posição do esqueleto ela acabou sendo engolida pela grama. Vamos movimentar ela para cima, voltar para a cena da aranha e reduzir mais ainda a escala. Agora sim o tamanho está perfeito. O tipo Character Body precisa de um Collision Shape. Então vou adicionar como filha do nó raiz um Collision Shape. O formato vai ser uma esfera, e assim que o tiver definido, vai ser possível ver a área de colisão em um arco azul. Vou apenas reduzir o eixo de altura na propriedade escala. Lembrem-se de que para alterar apenas um eixo é necessário apertar nessa corrente. Essa vai ser a área de colisão da nossa aranha. Agora só falta colocarmos um código para dar vida para ela. Novamente vamos com o botão direito no nó raiz, e escolhemos a opção Anexar código. Não é necessário editar nada nessa janela, apenas apertar em Criar. A Godot gerou o mesmo código que vimos na aula 1. Como vou precisar alterar bastante coisa, vou deixar apenas as declarações de variáveis, e também esse pequeno trecho de código. Primeira coisa que vou fazer para dar vida ao objeto é tratar a gravidade. Vou verificar se a aranha está pisando no chão por essa linha de código. Caso a condição seja verdadeira, vou zerar a velocidade no eixo da altura. Caso a condição não seja verdadeira, eu vou acrescentando velocidade de gravidade. Tudo isso já vimos e expliquei na aula 2. A aranha só vai conseguir se movimentar se souber onde eu estou. Para ela saber, eu preciso ter uma referência até o nosso jogador. Criei então aqui a variável. Se a aranha estiver no chão, então eu posso verificar se o conteúdo da variável alvo não está vazio, e descobrir a direção até o jogador. Eu vou precisar também de uma variável que armazene o vetor de movimentação até o nosso personagem. Então estou criando ela aqui e atribuindo um vetor 3 zerado. Então já identificamos que a variável alvo não está vazia por essa linha de código. Usando a minha posição, estou usando esse comando direction_to, para pegar o vetor de movimentação até o alvo. Como parâmetro nós devemos passar a posição do alvo. E como não queremos que a aranha voe, nós zeramos o vetor no eixo Y. Agora nós também precisamos fazer a aranha olhar para a direção que ela está andando. A posição que ela vai olhar é a posição dela mais o vetor de movimento. Também estou colocando qual a orientação, mas não se preocupem em entender. Vocês podem inclusive tentar deixar sem esse parâmetro, eu acredito que deva funcionar. Para realmente aplicar a movimentação na aranha, nós precisamos atribuir a variável velocity o vetor de movimentação que descobrimos. Bem, o nosso código já deveria funcionar. Porém, ainda não tem nenhuma forma da aranha pegar a referência até o nosso jogador e colocar na variável alvo. Nós podemos fazer, por exemplo, para a aranha detectar nosso jogador se ele entrar em um raio de detecção. Para fazer isso primeiro eu vou precisar adicionar uma área 3D.
E dentro da área vamos adicionar um Collision Shape, que vai armazenar a forma geométrica e o tamanho do raio de detecção. No inspetor, na forma geométrica vamos definir esfera, e na propriedade raio vamos deixar mais ou menos 5. Esses arcos azuis delimitam a área em que nosso jogador será percebido. Com a área selecionada, na aba Node, vamos conectar o evento de corpo detectado, apertando 2 vezes sobre esse elemento. Vai aparecer essa janela, nós apenas confirmamos. Após confirmar, a Godot vai gerar esse código para nós. Sempre que for detectado um novo objeto com física entrando na área, esse evento será chamado, e o objeto em questão que está disparando o evento vem como parâmetro. No nosso jogo existirá diversos objetos sólidos. Dessa forma, para descobrirmos se o objeto que a aranha está detectando é o nosso jogador, e não um objeto qualquer, nós vamos precisar usar uma tag. Então aqui estou perguntando se o objeto que disparou o evento pertence ao grupo jogador, e caso a condição seja verdadeira, estou passando para a variável alvo esse objeto que foi detectado. E claro, agora precisamos colocar nosso jogador nessa tag. Basta apertarmos no nó raiz, ir na aba Node, depois Groups, digitar o grupo com o mesmo nome que está lá no código, e apertar Enter. E finalmente nosso código já deve funcionar. Só para deixar mais bonito o teste, vou ir na aranha, em Animation Player, procurar pela animação da aranha andando para frente, e marcar ela com início automático. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Até os próximos vídeos, abraços.